Bom dia, pessoal. Vamos tomar um mate junto? Então, continuando então o nosso procedimento em relação à questão da antijuridicidade. Nós já vimos o estado de necessidade, vimos todos os requisitos dele, vimos que ele é o estado de necessidade é a primeira excludente de antijuridicidade ou ilicitude, e agora vamos ver a legítima defesa, que está lá, esculpida no artigo 25 do Código Penal. Então, legítima defesa é uma excludente de antijuridicidade ou de ilicitude. Nós temos os requisitos para que a tese defensiva de que um fato típico tenha sido praticado, mas que não haveria antijuridicidade ou ilicitude em virtude da prática da legítima defesa, tem que atender a esses requisitos. Depois nós vamos ver algumas outras questões gerais em relação à questão da legítima defesa. Vamos lá então. Nós vimos no estado de necessidade, né? Tem o outro videozinho lá, quem não assistiu deve assistir primeiro aquele lá, porque lá também tem uma introdução em relação às excludentes de ilicitude, que no estado de necessidade nós fazemos uma escolha entre dois bens jurídicos, certo? E nós vamos sacrificar um bem jurídico para salvar outro bem jurídico, certo? Então, e ali nós estamos diante de um perigo que, a princípio, pela lei, tem que ser atual. Aqui não. Aqui nós estamos diante de uma agressão, e uma agressão injusta. Então, se vocês olharem dentro do artigo 25 do Código Penal, vocês vão encontrar esses requisitos. E esses requisitos têm que ser atendidos para que a legítima defesa prospere como tese defensiva. Senão, qualquer desses requisitos não sendo atendidos, não há a legítima defesa. Então, quando nós falamos em agressão, nós estamos falando de um ato humano, certo? Ao contrário do estado de necessidade, em que nós estamos diante de um perigo, um incêndio, um naufrágio, um evento, a princípio, um próprio animal, aqui na legítima defesa, nós estamos falando de uma agressão. Esta palavra indica que somente um ser humano pode praticar esta agressão. Então aqui já tem uma distinção básica. Lá no estado de necessidade, nós vamos salvar um bem jurídico, sacrificando o outro, porque nós estamos diante de um perigo, certo? Aqui não. Aqui nós estamos sofrendo uma agressão. Então a agressão é sempre perpetrada por um ser humano. Tranquilo? Então esse é o primeiro ponto. Tem que haver esta agressão. Se não há esta agressão, não há legitimidade para agir. Esta agressão, além disso, tem que ser injusta, certo? E injusta nós temos, a princípio, dois fatores que a doutrina nos traz. Um primeiro fator eu não tenha dado causa, ou seja, aquilo realmente foi injusto, eu não fiz nada para que o sujeito praticasse esta agressão contra mim, certo? Então, eu não ter dado causa é o primeiro ponto. O segundo ponto seria não estar amparado por lei. Então, obviamente, se está amparado por lei aquela agressão, mas eu estou sofrendo uma agressão amparada por lei, poderá sim. Se eu estiver sofrendo esta agressão e ela estiver amparada por lei, ela não é uma agressão injusta. Exemplo. Alguém em estado de necessidade para salvar uma velhinha que foi atropelada, arromba um veículo que está ali, não sabe quem é o dono, em um lugar meio ermo, faz uma ligação direta, bota a velhinha dentro do carro e sai para o hospital. A princípio, esta pessoa estaria praticando um fato típico, né, em relação ao patrimônio de alguém. Mas este fato típico, certo, não é antijurídico, porque essa pessoa está em estado de necessidade para salvar a velhinha. Então, ele fez uma escolha entre a vida da velhinha e o patrimônio. Sacrificou o patrimônio para salvar a vida da velhinha. Suponha que o dono do veículo veja o veículo e na mente dele esteja sendo furtado o veículo. E ele então pratica disparos, suponha, contra o seu próprio veículo e o motorista.
Veja lá. Ele entende nesse fato que ele está sofrendo uma agressão injusta contra o seu patrimônio, o veículo. No entanto, esta pessoa que, teoricamente, furtou o patrimônio dele, certo? Está amparada por lei, está amparada pelo estado de necessidade. Portanto, por mais que ele pense, esta agressão não é injusta. Não é injusta por causa da segunda hipótese, ou seja, a agressão está amparada por lei. Estamos indo? Então, temos uma agressão praticada por um ser humano. E esta agressão tem que ser injusta. Hipótese número 1, eu não ter provocado aquela agressão. Certo? Não ter dado o primeiro tapa, suponho. Não provoquei aquela agressão. Segunda hipótese, ela não estar amparada por lei. Se não estiver amparada por lei e eu não dei causa a esta agressão é uma agressão injusta. Esta agressão pode ser atual ou iminente. Então suponha que um aluninho, eu esteja lá na minha mesa, distribuir as provas de direito penal, um aluninho não gostou da nota, ficou em exame, e quando eu vejo, eu tomo uma cadeirada dele. Puf! Esta agressão já é atual, já estou recebendo a agressão. Aí eu pego qualquer coisa que estiver ao meu alcance e vou repelir esta agressão. Então a palavra-chave aqui, certo? Não é sacrificar, e sim repelir. A minha legitimidade está em repelir, afastar esta agressão. E no momento em que eu tiver afastado, repelido esta agressão, a minha legitimidade se esvai. Então isso é importantíssimo, esse é o nosso limite, certo? A palavra-chave é repelir. Então, eu estou sofrendo uma agressão injusta, sim, ou seja, ele ter tirado uma nota ruim em direito penal não justifica que ele pratique uma agressão. Então essa agressão é injusta. E eu já estou sofrendo essa agressão, sofri a agressão, e pego qualquer coisa e vou repelir essa agressão contra ele. Uma agressão atual. No entanto, segunda hipótese, ele vem correndo com uma cadeira na mão e diz: agora o senhor vai ver, mestre dos magos, vai tomar uma cadeirada. E eu estou vendo que ele está chegando, ou seja, na iminência. Uma agressão injusta, atual ou iminente. Está na iminência de acontecer. A lei me faculta que eu não preciso deixar que ela se torne atual para repelir. Portanto, se estou na iminência de sofrer esta agressão injusta, eu posso repelir já. Aí suponho, eu pego a minha cadeira e já toco nele. Isto seria, então, eu repelindo uma agressão injusta iminente. Tranquilo? Então, minha legitimidade está em repelir. Lembre-se daquela propaganda em que a pessoa comprava um repelente e fazia assim, e fazia um círculo, como se fosse uma bola em volta dele. Aquilo ali não era para matar mosquito, aquilo era para repelir os mosquitos, ou seja, para os mosquitos não chegar. A gente usa, às vezes, na pele, né, um repelente de mosquito. A gente não quer matar o mosquito necessariamente, a gente só quer afastá-lo. Então, esta é a palavra. Repelir quer dizer afastar, fazer cessar esta agressão injusta, atual ou iminente que eu esteja sofrendo. Tranquilo? Bom, esta agressão injusta vai ser direcionada a um direito meu. Certo? Direito à minha integridade física, o direito à minha vida, o direito ao patrimônio. E este direito pode ser próprio ou pode ser alheio. Ou seja, pode ser meu este direito e pode ser de terceiros. Então suponha, eu estou vendo um cidadão no meio da rua e ele começa a agredir uma moça que, notoriamente mais fraca que ele, não consegue repelir por si só. Eu não sei como é que começou isso, mas de qualquer maneira, na minha mente, ela está sofrendo uma agressão injusta e já está apanhando, então, é uma agressão injusta atual. O direito que esta agressão está ofendendo é próprio, é meu? Não. É alheio? É de terceiro, sim. Eu posso intervir? Posso. Posso intervir para
repelir esta agressão, fazer cessar. A turma do deixa disso, conter o cidadão. Ah, mas o cidadão está violento e eu vou ter que bater no cidadão. É possível. Então, para repelir, eu vou usar meios, que são os próximos requisitos. E aqui, preste atenção, são os requisitos mais importantes. É aqui que geralmente as teses de legítima defesa vão para o buraco. Então, preste atenção. O que a lei me faculta? Me faculta que eu possa repelir esta agressão injusta contra um direito próprio ou alheio, usando meios. Claro. Os meios pode ser minha mão, pode ser um pedaço de pau, pode ser inclusive uma arma de fogo. Porém, aqui a lei diz que eu vou ter que repelir esta agressão usando os meios necessários para isso. Então aqui eu vou fazer a escolha dos meios. E a escolha dos meios, de certa forma, é determinante para que a legítima defesa continue. Como é que eu sei que os meios são necessários? Então, veja, a doutrina em geral dos manuais de direito penal, desde há muito tempo, trazem essa ideia de que eu teria condições de ter na minha mente uma tranquilidade nesse momento para fazer uma métrica, uma compensação. Ou seja, ele está de mãos limpas, sem nenhum pedaço de pau, sem nenhuma arma, então eu devo repelir com as minhas próprias mãos. Ele está com pedaço de pau, eu deveria usar um pau. Se eu estivesse usando uma arma, eu poderia usar uma arma. Esses seriam os meios necessários. Então vou dar uma dica. Na verdade, não funciona assim. Então se sabe hoje que a única pessoa capaz de fazer esta mensuração seria um psicopata. Ou seja, aquele que, por ter uma frieza emocional, pudesse naquele momento fazer essa escolha de maneira muito fria. Não é assim que o ser humano age. O ser humano age pelo calor da sua emoção, tá? E não pela razão, na maioria das vezes. Então, obviamente que naquele calor da emoção, ele não tem condições de fazer essa mensuração de forma muito precisa. Então, veja lá. O que é que define a escolha dos meios? A atualidade. Esse é o detalhe. O julgador vai perceber se a escolha dos meios foi necessária conforme a atualidade desta agressão. Então veja lá, eu já tomei a cadeirada do aluno e eu não tenho nada, algumas coisas em cima da minha mesa, dentro da minha bolsa. Suponha que eu tenho ali um pedaço de ferro que eu uso para trancar o carro. E neste momento, ao invés de pegar a própria mochila ou pegar alguma coisa, eu pego isto e agrido aquela pessoa que está me agredindo. Eu disse, mas podia ter usado um meio menos lesivo. Podia ter pegado a própria mochila só, ou a própria cadeira e afastado. Bom, veja. Quando a agressão é atual, vamos colocar aqui assim do ladinho, depois a gente apaga. Quando a agressão é atual, a exigência da escolha dos meios baixa para o julgador. No entanto, quando a escolha é iminente, esta exigência da escolha dos meios sobe. Isso quer dizer o seguinte: ele está vindo com a cadeira e teoricamente eu tenho mais tempo para pensar. E se eu tenho mais tempo para pensar, eu tenho como escolher um meio menos lesivo entre os meios que estão à minha disposição. Se a agressão é iminente. Porém, se a agressão é atual, já há um consenso na doutrina de jurisprudência de que eu não tenho tempo para pensar. O que eu tiver à minha mão mais próximo ou que me pareça o suficiente para revidar, para afastar esta agressão, é o que vai ser utilizado. Então a escolha dos meios, certo? Dos meios que são necessários, gravem isso, ela é determinada pela atualidade da agressão. Se ela é atual,
se entende que eu não tive tempo para escolher um meio menos lesivo. Ah, bom, eu tinha uma arma, o cara me bateu e eu peguei a arma e atirei contra ele. Bom, ele não estava armado, ele estava me dando com a cadeira. Bom, mas a agressão era atual. Vai ser muito melhor compreendido dentro do senso de julgamento, porque a agressão é atual. Agora veja a diferença, ele vem vindo com a cadeira. Eu tenho a chance até de fugir, em que pese não ser exigível que eu fuja. Não é exigível. E ele vem com a cadeira e eu pego uma arma e já atiro nele. Em que pese, na própria lei, não esteja delimitado exatamente de como eu devo fazer essa escolha, na prática, isso tem se dado dessa forma. Ou seja, eu ter atirado nele, ele vindo com uma cadeira, vai dificultar, obviamente, para o réu a sua tese de legítima defesa. Então é muito mais fácil ele agir de uma maneira mais lesiva, porque está sofrendo uma agressão atual e isto ser aceito. Tranquilo? Então a escolha dos meios necessários está vinculado com a atualidade ou iminência da agressão injusta. Certo? Próximo ponto. Eu escolhi os meios necessários. Eu escolhi. Então veja, vamos colocar uma setinha assim, que os meios, a escolha está ligada à atualidade da agressão. Eu escolhi o meio necessário. Suponha que foi esse pedaço de ferro de tranca de direção que eu peguei e bati nele. Suponha cadeira, tranca tá bem, tá tudo no mesmo nível, é aceitável. E aí eu bati uma vez, ele caiu, eu parei. E devo ter parado e devo continuar parado, porque a minha legitimidade está em repelir. Eu já repeli, a agressão já cessou. Qualquer coisa que eu fizer daqui para frente será considerado excesso. A gente vai ver direitinho isso. Então veja, no entanto, eu bato uma vez, mas estou tão bravo porque a cadeirada me abriu aqui a testa, estou sangrando. Ele cai no chão e eu continuo batendo. Nesse momento, o jogador até pode entender que eu escolhi o meio necessário, mas vai dizer que eu não usei, aqui eu uso a palavra, que eu não usei com moderação esses meios. E aonde é que está a moderação? A moderação está linkada com repelir. Então, a escolha está ligada com a atualidade da agressão e a moderação linkada ao repelir. Então veja, eu vou ter que escolher um meio e vou ter que usar este meio com moderação. Moderação quer dizer o quê? Até que seja repelida. Então suponha outra hipótese. O agressor, seja um assaltante, está atirando contra mim, não está acertando, mas está atirando. Eu faço um disparo calibre 22, certo? Eu atiro, ele não cai, continua atirando. Eu atiro, ele está ferido, mas continua atirando contra mim. Eu me escondo, atiro de novo, ele cai, eu olho, ele atira de novo. E eu atiro de novo e aí ele cai. Veja que nessa hipótese, eu tive que dar 4 disparos para que a agressão cessasse, para que eu pudesse repelir esta agressão. Bom, justificado de várias maneiras, né? Por exemplo, se ele tiver tomado alguma bebida alcoólica, esteja num nível alcoólico alto, um projétil do calibre 22 vai parecer uma picada de mutuca, né? De mosquito, que dói bastante, mas não derruba. Até porque calibre 22, calibre 32 não tem o que se chama de stop power, ou seja, o poder de parada. Por isso que a polícia sempre usou do calibre 38 em diante, né? 38, 9mm, .40, porque essas armas têm stop power, ou seja, o poder de parada. Alguém que toma um tiro de 38 para cima, ele cai, ele, a princípio, para de agir. Mas calibre 22, calibre 32, que pese possa ser muito mais letal, porque dentro do organismo faz um estrago muito maior,
no momento da agressão pode não ser o suficiente para cessar a agressão. Então, por exemplo, eu dei 4 disparos. Foram necessários 4 disparos para que a agressão cessasse. Muito bem, cessou a agressão, mas nenhum disparo. Aí estamos dentro da legítima defesa. Então veja lá, eu tenho uma agressão injusta, atual ou iminente, contra o direito próprio ou alheio, certo? Eu escolho um dos meios à minha disposição para repelir esta agressão. Depois de escolher, eu uso com moderação. Uma vez nós tivemos um cliente que ele tinha ido buscar um compadre dele a pedido da família no bar, que esse rapaz estava já bastante alcoolizado, fazendo arenga lá no bar. Ele saiu de casa, porque era um bairro razoavelmente violento, armado, deu um tiro para cima no bar, espalhou a multidão. Ele e a família pegaram o compadre dele e trouxeram de volta. O compadre dele ficou do outro lado da rua, enquanto o irmão dele guardava a bicicleta dele para levá-lo à casa, e o nosso cliente entrou dentro do pátio. Ainda estava armado, indo no bar. E aí, esse cidadão, compadre dele, que inclusive viveu com ele, ajudou ele a criar os filhos nessa fase da vida, veio tirar satisfação com ele, chutou o portão e foi em direção a ele. O nosso cliente ainda deu um tiro para baixo, um disparo para baixo, mas ele foi e agarrou o braço do cliente para tentar pegar a arma. Eles brigaram, lutaram 9 metros dentro do pátio, até que o réu, mais velho que a vítima, ele entendeu que ia perder a arma, estava perdendo as forças, ele, naquela briga, deu um disparo. O cidadão não caiu, ele deu outro disparo, ainda brigando. E aí o cidadão caiu. Ah, ele estava desarmado? Estava. Ah, foi uma arma e o outro não tinha nada. Não tinha nada. Mas a agressão era atual. Ou seja, ele foi, agarrou o réu, tentou pegar a arma e eles brigaram pela arma durante 9 metros. Durante 9 metros o réu tentou se livrar dele e não praticar um ato lesivo, mas não conseguiu. E o outro estava razoavelmente embriagado na fase do leão, não estava na fase do macaco, nem na fase do porco caindo, estava na fase do leão, muito forte. Portanto, ele ia perder a arma, a família dentro de casa, e ele então atirou uma vez, a vítima não caiu, atirou a segunda vez, a vítima caiu. Aí, mas era uma arma de fogo contra alguém que não tinha nada nas mãos. Exatamente. O que definiu? A escolha do meio. Não houve tempo para fazer escolha, estava com uma arma. O promotor na época, mas se ele não tivesse ido no bar, não estava com a arma. Bom, ele podia estar com uma faca ou uma tesoura cortando lá a roseira dele. A vítima entra, pedala o portão, vem brigar com ele, o que ele tem na mão? É isto. Ele vai jogar e vamos lá. Não deu tempo para isso. Então, veja, ele foi absolvido, sim, claro que foi absolvido. Não teve tempo de escolher outro meio, era a arma, até porque a vítima veio na mão dele para tirar a arma. Ele praticou 2 disparos, e esses 2 disparos são os que foram suficientes para repelir a agressão. O primeiro disparo não conseguiu repelir. Então aqui estão todos os requisitos. Agora suponha que a vítima cai no chão, o réu está muito bravo, dá mais um disparo só para garantir. Este um disparo só para garantir arruinou totalmente a tese dele. Então veja lá, 2 pontos que a gente tem que considerar aqui, para finalizar. Primeiro, o que é uma legítima defesa real e uma legítima defesa putativa? Putativa vem de putare, de supor, tanto que a gente usa em processo penal, né? Imputar. Imputar a alguém a prática de um fato delituoso, suponha. Real e putativo. Suponha que alguém esteja sendo ameaçado por outra pessoa. Essa pessoa já mostrou uma arma para ele, ameaçou, disse para ele não fazer alguma coisa, como por exemplo, não se envolver com a irmã dele. E aí ele disse: a próxima vez que eu souber que tu tá te envolvendo com a minha irmã, eu vou usar isso aqui contra ti. E aí esta pessoa, o cidadão, está no estacionamento e está chegando no seu carro. E este que já tinha o ameaçado vem: agora tu vai ver.
e aí ele vê alguma coisa luminosa, tem por que supor, putar, que vai sofrer uma agressão de arma de fogo, reage, obviamente, que essa agressão ainda é iminente, reage, e depois de reagir, atirando contra a vítima, percebe que a vítima não estava armada, estava com um canudo lá, suponha, da formatura da irmã, que era brilhante também, e ele dizendo, agora minha irmã vai para o interior de volta e vai se livrar de ti. Bom, era isso que ele ia dizer, não deu tempo. Mas, veja lá, era real, ou seja, esta agressão era real? Não, tanto que ele não estava nem armado, ele ia só mostrar o canudo. Mas, aquele que reagiu, tinha por que supor que ia sofrer uma agressão, tinha um pretérito que justificasse isso? Sim. Portanto, ele agiu em legítima defesa putativa, aquela que tu tens porque dentro de um pretérito com aquela pessoa de supor que tu vai sofrer uma agressão. É óbvio que se a agressão fosse atual, tu perceberia que não iria, o máximo que ele ia fazer era bater com o canudo. Mas tu reage antes, e é possível reagir sim, tá aqui na lei. A agressão, então, sempre na putativa será iminente. Sempre. Na real poderá ser atual ou iminente, mas na putativa sempre iminente. Então, putativa é aquela que eu imagino, aquela que eu tenho por que imaginar. Não justifica qualquer ação contra qualquer pessoa. Por exemplo, eu fui assaltado na frente de casa, vem uma outra pessoa, eu vou achar que eu vou ser assaltado. Mas eu fui assaltado, até tomei um disparo de alguém. E a roupa, a pessoa, a silhueta da pessoa, na minha cabeça é a mesma pessoa. Então eu estou imaginando que vou sofrer de novo um assalto e reajo antes. Ou seja, que ela se torne atual. A agressão depois descubro que não era. Muito bem. Para que seja putativa, eu tenho que ter um passado que justifique. Ou seja, eu não posso agir contra qualquer pessoa, mas eu suponha que era a mesma pessoa. E pelas fotos ali, dá para perceber que realmente qualquer um poderia se enganar. Isto seria legítima defesa putativa. Sim, absolveria o réu das acusações, da mesma forma que a agressão sendo real. Ou seja, a legítima defesa real e a legítima defesa putativa têm o mesmo efeito. Ou seja, ao final ele será absolvido. Tranquilo? Então veja, no entanto, se eu exceder, e é aqui que está o link, o excesso está linkado não com a agressão, não com o direito, mas sim com os meios. Se eu me exceder, segundo o julgador, na escolha dos meios, não haverá legítima defesa. Se eu me exceder, escolhi certos meios, mas me excedi no uso, foi moderado, segundo o julgador, pratiquei o excesso. E o excesso vai ser visto pelo julgador se foi um excesso doloso, se foi um excesso culposo. Se foi excesso doloso, ou seja, eu bati nessa pessoa, vi que ela estava desacordada e dolosamente diz, agora tu vai ver, e bati. Me excedi no uso dos meios, como vocês já viram. Porém, eu me excedi de forma dolosa. E me excedendo de forma dolosa, não vai caber legítima defesa. Eu pratiquei um fato típico. Este fato sendo culpável também agora será antijurídico. Ou seja, não coube como justificativa a legítima defesa. E eu vou responder, no caso tenha matado o sujeito, por homicídio doloso. No entanto, meu excesso foi por imprudência, negligência ou imperícia. Suponha, foi pensando que ainda a agressão pudesse estar vindo. A pessoa veio e meio que se levantou, mas ela ia cair de novo, e eu bati de novo, suponha, certo? Esse excesso, se foi culposo, faz com que a legítima defesa não exista, faz com que eu responda pelo crime praticado, mas aí na forma culposa. Nesse caso seria por homicídio culposo. Tranquilo? Então vamos só recapitulando.
eu tenho um fato típico que aconteceu. Pegando o exemplo de sala de aula, qual é o fato típico? Ó, teve uma ação, né, dolosa, consciente e com a finalidade de ofender um bem jurídico, que era, sei lá eu, a integridade física dele, a vida não era o caso. E aí, então, quando ele veio e me deu a cadeirada, eu peguei essa barra de ferro e bati nele. Bati uma vez, ele caiu, parou a agressão. A agressão era injusta? Sim. Era atual ou iminente? Sim. Contra um direito, nesse caso, próprio? Sim. Eu usei os meios necessários, escolhi? Suponha que sim. E eu usei com moderação. Perfeito. Eu pratiquei um fato típico. O fato até pode ser culpável, mas não será antijurídico. E eu seria absolvido porque pratiquei o fato em legítima defesa. No entanto, hipótese 2. Depois que ele caiu, depois que a princípio a agressão já foi repelida, eu continuo praticando fatos típicos contra ele, que pode resultar em deformidade, pode resultar, suponha, na própria morte do sujeito, ou pode não resultar em nada, mas eu estou batendo nele, mesmo que ele fique vivo, mas estou batendo nele e as pessoas estão vendo que não precisava, que ele já tinha cessado com a sua agressão. Aí, suponha que ele tenha lesões corporais. Eu vou responder, neste caso, por lesão corporal, ou dolosa, ou culposa, conforme tenha sido o meu excesso. Tranquilo, gurizada? Então, com esta aqui, nós encerramos a segunda excludente de antijuridicidade e ilicitude. A primeira foi estado de necessidade, legítima defesa do artigo 25. E no próximo vídeo, nós vamos ver as últimas duas juntos. O estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. Essas duas finalizam as excludentes previstas no Código Penal, não que sejam as únicas existentes que eu possa alegar, mas essas quatro estão previstas no artigo 23 do Código Penal brasileiro. Então, no próximo vídeo nós finalizamos essas que estão previstas no artigo 23 e vamos fazer considerações sobre outras hipóteses. Tranquilo? Nos vemos lá então. Bom mate para vocês, bom estudo.